E se eu te dissesse que o seu silêncio fala mais alto do que o seu amor algum dia falou? Parece contraditório, não é? Você dá, você se faz presente, você cuida e ele se afasta. Então você para de procurá-lo, para de mandar mensagem e de repente, como por um mecanismo invisível, ele volta. Mas por quê? Por que a distância desperta o desejo? Por que a ausência faz com que ele sinta o seu valor de um jeito que a sua presença nunca pareceu provocar? Não é acidente, não é magia, é psicologia e é muito mais profundo do que a maioria das pessoas jamais percebe. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste vídeo vou revelar a verdade por trás do motivo pelo qual os homens voltam quando você se afasta. Não os conselhos superficiais de sempre, não aquele roteiro reciclado de separação, mas os gatilhos reais e silenciosos que existem na mente dele, os que tornam a sua ausência impossível de ignorar. No momento em que você para de correr atrás, a energia muda. Você deixa de ser uma opção e se torna um mistério. E aqui está o ponto que poucos entendem. Não é apenas o seu silêncio que faz ele voltar. É o que esse silêncio diz sobre você. Ele diz: eu não estou implorando, eu não estou esperando, eu estou evoluindo. E é isso que o atrai. Não apenas emocionalmente, instintivamente. Se você já se perguntou por que ele foi embora, por que voltou ou o que ele realmente quer, você está no lugar certo. Ao final deste vídeo, você vai enxergar esse padrão pelo que ele verdadeiramente é. E, mais importante, vai saber exatamente como responder a partir do seu poder, não da sua dor. Porque, querida, isso não é sobre reconquistá-lo. É sobre reconhecer que você nunca precisou correr atrás dele em primeiro lugar. O poder do não contato, o que ele realmente provoca nele. No momento em que você decide entrar em não contato, algo poderoso acontece. Não apenas entre você e ele, mas dentro de você. A maioria das pessoas pensa que o não contato é apenas sobre ignorar mensagens ou ficar em silêncio para chamar a atenção de alguém. Mas na realidade é muito mais profundo. É um reset psicológico. Ele interrompe o padrão ao qual ele se acostumou, aquele onde você estava sempre disponível, sempre emocionalmente aberta, sempre presente. E de repente você não está mais. Essa ausência dói, mas não de forma dramática e óbvia, ela se instala lentamente. No começo, ele pode se sentir aliviado, livre, como se tivesse escapado de algo pesado, mas com o tempo o silêncio se torna mais alto do que a sua voz jamais foi. Ele começa a ecoar na cabeça dele, desafiando a versão de você que ele pensava entender. E quando um homem não consegue mais prever seus movimentos, suas emoções ou seu acesso, você se torna inesquecível. O não contato não é uma punição, é uma reconquista do seu espaço emocional. Ele força o homem a se sentar com o peso das próprias decisões, cria um vazio e dentro desse vazio ele começa a refletir, não apenas sobre a separação ou a discussão, mas sobre como a sua energia costumava fazê-lo sentir. Ele começa a romantizar a conexão. A memória não é precisa, ela é emocional. E sem a sua presença constante, ancorando, os momentos altos emocionais se tornam o que ele lembra com mais vivacidade. A forma como você o fez sentir admirado, compreendido, desejado. O ponto-chave é este. Os homens frequentemente não processam a perda emocional em tempo real. Enquanto você chora no primeiro dia, processa, escreve no diário, ele sai, se distrai, mas enquanto você cura, ele inicia a jornada mais tarde. É por isso que frequentemente parece que os homens voltam do nada, semanas ou meses depois. Não é estratégia,
É porque eles finalmente estão começando a sentir o que não se permitiram sentir no início. E o poder do não contato não é apenas o que ele faz com ele, é o que ele faz com você. Dá a você tempo para reconstruir sua autoestima sem validação externa. Permite que você saia da reação e entre na reflexão. Ensina que o seu valor nunca esteve em ser escolhida, estava em escolher a si mesma primeiro. E essa energia, mesmo à distância, ele sente. Quando você para de se agarrar, de consertar, de explicar, esse desprendimento se torna magnético. Os homens não se sentem atraídos pelo desespero, sentem-se atraídos pela confiança calma de uma mulher que conhece o seu valor. O que ele não percebe de imediato é que, quando você se cala, a dinâmica se inverte. Você não está mais desempenhando o papel que ele esperava. Não está aparecendo no padrão emocional com o qual ele se sentiu confortável. E ele fica se perguntando: ela seguiu em frente? Ela está mais feliz agora? Ela parou de se importar? Essas perguntas criam uma tempestade na mente dele, especialmente se ele esperava que você esperasse ou cedesse. E a ironia é que quanto mais ele começa a querer respostas, quanto mais busca um fechamento, mais começa a sentir algo que não esperava, arrependimento. Não apenas por ter ela perdido, mas por ter ela subestimado. Esse é o verdadeiro poder do não contato. Ele transforma você, na mente dele, de alguém a quem ele sempre podia recorrer para alguém a quem ele pode nunca mais ter acesso. Então, enquanto você está no não contato se perguntando se ele pensa em você, saiba que o silêncio não está vazio, está carregado. A cada dia que você permanece no seu poder, você está reescrevendo como ele a vê. Não como a garota que esperou, mas como a mulher que foi embora com graça. E esse tipo de mulher permanece na mente dele muito depois que ela partiu. Os gatilhos emocionais que fazem ele sentir sua falta, quando um homem começa a sentir a sua falta, não é por causa das fotos que você postou ou da forma como você parecia ao se afastar. É porque algo mais profundo foi acionado, algo emocional que persiste muito depois que a presença física se vai. A saudade real não vem de imagens, vem de sentimentos. E quando você entende os gatilhos emocionais que fazem ele sentir sua falta, percebe que não se trata de ser inesquecível. Trata-se de ser emocionalmente insubstituível. Um dos maiores gatilhos emocionais é a familiaridade aliada à paz. Se quando ele estava com você, se sentia visto, ouvido e seguro, mesmo de forma sutis, essa memória permanece com ele. Você pode pensar que ele nunca notou como você percebia o humor dele, ou como suavizava a voz quando ele estava estressado. Mas os homens se lembram das mulheres que os compreenderam sem julgamento. Essa segurança emocional se torna rara no momento em que ele vai embora. E é esse contraste, o ruído do mundo versus a paz que ele sentia com você, que começa a consumi-lo. Outro gatilho é a admiração. Não bajulação, não validação, mas admiração genuína. Se ele sentia que era um homem melhor na sua presença, se você respeitava suas ambições ou enxergava algo nele que ele nem enxergava em si mesmo, essa energia permanece, mesmo que ele não tenha demonstrado na época. Quando um homem perde alguém que acreditava nele, fica um vazio que o ego não consegue preencher. Ele pode fingir que está bem, mas no fundo sente falta da forma como você o fazia se sentir maior. Há também o contraste emocional. Se você trouxe cor à rotina dele, espontaneidade à sua estrutura, suavidade à sua dureza, você criou um contraste que agora parece ausência. Ele se lembra da forma como você ria, das piadas bobas dele, da forma como a sua presença mudava a energia do ambiente, da forma como até o seu silêncio tinha uma linguagem que ele entendia. E quando ele tenta substituir isso com alguém novo, não é a mesma coisa. Porque a química emocional não se copia, é rara. E quando se vai, ele sente mais do que sabe dizer. Há ainda o gatilho do mistério, algo que muitas mulheres subestimam.
Quando você para de se explicar demais, quando vai embora sem drama, você deixa espaço para curiosidade. E os homens são profundamente acionados pela curiosidade, especialmente quando não conseguem prever seu próximo movimento. Se ele estava acostumado a você reagindo, explicando, entrando em contato, e de repente você está quieta, calma, centrada, essa mudança emocional o desequilibra. E nesse desconforto, ele começa a sentir falta não apenas da versão antiga de você, mas da versão que ele não teve tempo de entender. E por fim, há o maior gatilho emocional de todos: a presença. Não a presença física, mas a disponibilidade emocional. Quando um homem se lembra dos momentos em que você esteve presente para ele, não apenas nos altos, mas nos momentos vulneráveis dos baixos, isso impacta diferente. Especialmente quando ele percebe que não valorizou isso plenamente. Esse tipo de intimidade emocional não é algo que ele pode recriar por demanda, e uma vez que se vai, o impacto emocional é profundo. Portanto, não é sobre postar para chamar a atenção dele, nem tentar deixá-lo com ciúmes. É sobre saber que o que ele mais sente falta não é o que você fazia por ele. É quem você era quando estava sendo real, emocionalmente aberta e presente. É isso que persiste, que se repete na mente dele quando ele está deitado, acordado à noite. E é isso que faz ele sentir sua falta não apenas por nostalgia, mas a partir de uma memória emocional que não se apaga. Porque quando você cria segurança emocional, admiração, contraste e presença na vida de alguém, você não apenas passa por ela, você deixa uma marca. E algumas marcas nunca são esquecidas. Os motivos reais pelos quais ele entra em contato novamente. Quando ele manda aquele oi do nada, ou aparece nas suas mensagens depois de semanas ou meses de silêncio, é fácil se perguntar: por que agora? O que mudou? A verdade é que quando um homem entra em contato novamente, raramente é aleatório. Há sempre algo por trás disso. Não é apenas curiosidade, tédio ou solidão. É uma mudança emocional que o pegou de surpresa e que ele frequentemente nunca admite em voz alta. Às vezes começa com um gatilho. Talvez ele ouça uma música que vocês costumavam ouvir. Talvez passe por um restaurante onde vocês riram tanto que mal conseguia respirar. Talvez veja alguém que parece com você e por um segundo sua mente o engane. São momentos pequenos, aparentemente insignificantes, mas que provocam uma onda de emoção para a qual ele não está preparado. E quando isso acontece, ele não busca lógica, ele busca você. Outras vezes, é o silêncio que fala mais alto do que qualquer outra coisa. Quando você para de mandar mensagem, de ver os stories dele, de curtir suas postagens, ele sente. Mesmo que haja como se não se importasse, esse silêncio digital se torna distância real. E de repente, a atenção que ele considerava garantida desaparece. Essa ausência não é apenas notada, é sentida. Ela perturba o ego, o conforto, a expectativa de que você sempre estaria lá. E essa perturbação frequentemente o empurra a entrar em contato não porque ele sabe o que quer, mas porque não gosta de como é se sentir esquecido. Há também o arrependimento tardio. Os homens processam a perda emocional de forma diferente. Enquanto você pode chorar e refletir logo após a separação, ele pode se distrair, se jogar no trabalho, namorar, sair. Mas, eventualmente, quando as distrações se dissipam e as noites ficam mais silenciosas, ele começa a sentir o espaço que você costumava preencher. E não é apenas sentir sua falta, é sentir saudade de quem ele era quando estava com você. Dessa versão que se sentia vista, apoiada, compreendida. Esse conforto emocional não aparece com frequência. E quando se vai, o vazio que deixa é difícil de ignorar. Às vezes ele entra em contato porque o relacionamento seguinte não funcionou. Ele tentou seguir em frente achando que a grama era mais verde, mas a conexão não tinha a mesma energia. O esforço parecia forçado.
e isso faz perceber que talvez ele tenha subestimado o que tinha. Quando alguém tenta te substituir e falha, isso os humilha de formas que nenhum argumento jamais conseguiria. Depois, há o ego. Alguns homens não lidam bem com a rejeição. E quando você não corre atrás, não implora, não verifica o que aconteceu, isso desafia o senso de importância dele. Entrar em contato passa a ser menos sobre reconciliação e mais sobre reasseguramento. Ele quer saber se você ainda se importa, se ainda está afetada, se ele ainda ocupa um lugar na sua mente. Não é sempre malicioso. É apenas uma insegurança emocional tentando se acalmar, mas aqui está o ponto. Nem toda mensagem significa que ele está pronto para algo real. Às vezes ele está entediado, às vezes está solitário, às vezes quer apenas ver se a porta ainda está aberta. É por isso que é tão importante não interpretar cada sinto sua falta como sinal de mudança. As ações, não as palavras, revelam a intenção. Então, quando ele aparecer de novo, a coisa mais poderosa que você pode fazer é pausar. Não se apresse para responder. Não interprete demais a mensagem. Pergunte a si mesma: o que eu quero? Para qual versão de mim ele está entrando em contato, para aquela que esperou ou para aquela que evoluiu? Porque às vezes ele não está voltando porque ele mudou. Está voltando porque você mudou. E essa virada é o que ele nunca previu. Ele está sendo sério ou apenas está solitário? Os sinais que você precisa quando ele volta para a sua vida. É tentador acreditar que a hora chegou, que talvez ele finalmente tenha percebido o seu valor, que desta vez pode ser diferente. Mas antes de abrir essa porta novamente, há uma pergunta que você precisa se fazer. Ele está sendo sério ou apenas está solitário? Porque há uma diferença enorme entre alguém que está pronto para construir com você e alguém que está apenas estendendo a mão para preencher um vazio temporário. A solidão é barulhenta. Ela fala no meio da noite quando não há mais ninguém por perto. Faz ele se lembrar do seu sorriso, da sua risada, de como você o fez sentir que importava. Mas aqui está o ponto difícil. A solidão pode parecer amor quando está vestida de nostalgia. Ele pode dizer as coisas certas, pode te dizer que sente sua falta, que tem pensado em você, que ainda se importa. Talvez ele se importe, mas se importar e se comprometer não são a mesma coisa. Um o conforta, o outro exige algo dele. Você saberá que ele está apenas solitário se as mensagens dele forem inconsistentes, vagas ou aparecerem apenas tarde da noite ou quando ele está entediado. Se ele evita conversas reais sobre o passado, sobre o que deu errado ou o que mudou, isso é um sinal. Quando um homem é sério, ele quer falar sobre as coisas desconfortáveis, quer mostrar crescimento, quer te encontrar onde você está agora, não te arrastar de volta a algo familiar, mas quebrado. A solidão não quer ficar sozinha, o amor quer construir algo melhor. Preste atenção ao esforço, não às palavras. Ele está reservando tempo para você durante o dia, quando a vida está acontecendo, não apenas quando está quieto e conveniente. Ele está perguntando sobre o seu mundo, sobre o seu processo de cura, sobre os seus limites, ou está apenas buscando conforto, sem compromisso? Um homem sério se apresenta de forma diferente. Ele ouve mais, ele planeja, ele está presente, não perfeito, mas consistente. A solidão passa, a intenção real aparece repetidamente, não apenas quando as emoções sobem, mas quando a vida real exige presença. Às vezes a solidão o leva até você porque você parece familiar, segura, acolhedora. Você é o lar emocional que ele deixou, mas isso não significa que ele está pronto para ser quem você precisa que ele seja. E aqui está a verdade difícil. O fato dele sentir a sua falta não significa que ele te valoriza o suficiente para ficar. Ele pode sentir falta dos sentimentos, mas se eles não são seguidos por ação, é fácil sentir falta de alguém no silêncio. É muito mais difícil estar ao lado dele no trabalho cotidiano do amor. Então, o que você faz? Você observa, você permanece enraizada no seu poder,
você se pergunta: esse homem me vê ou apenas me precisa? Você não precisa se apressar na resposta. O tempo sempre revela o que a intenção tenta esconder. Deixe a consistência dele falar. Deixe o esforço dele provar. Não tenha medo de levar o seu tempo. Não deixe a solidão a dele ou a sua te apressar a repetir um ciclo do qual você já curou, porque você merece mais do que ser a muleta emocional de alguém. Você merece ser a escolha de alguém, a prioridade de alguém, não porque ele está solitário, mas porque ele está pronto. Pronto para aparecer, pronto para crescer, pronto para encontrar a versão de você que conhece o seu valor. Então, quando ele ligar, quando mandar mensagem, quando disser tudo o que você esperava, ouvir, pause, ouça com o coração e com a lógica. Se ele for sério, ele provará. Se não for, o seu silêncio dirá a ele tudo o que ele precisa saber. Lembre-se, você não é um plano B. Você é a evolução para a qual ele não estava pronto na primeira vez. Deixe ele mostrar se está pronto agora. Como lidar com o retorno dele como uma mulher de alto valor? Quando ele volta após o silêncio, o espaço, a dor, isso pode despertar tantas emoções. Uma parte de você pode querer correr para os braços dele, outra quer fechar a porta completamente. Mas aqui está o ponto. Uma mulher de alto valor não se apressa em nenhuma das duas direções. Ela não reage impulsivamente. Ela sabe que o seu valor não depende do retorno dele. E ela entende que a forma como lida com esse momento vai definir o tom de tudo que vem depois. Uma mulher de alto valor não tem medo do retorno dele. Não está amargurada, mas também não está cegamente esperançosa. Ela observa. Ela deixa as ações dele falarem mais alto do que as palavras. Porque qualquer um pode dizer: sinto sua falta. Mas apenas um homem com intenção real vai sustentar isso com um comportamento consistente, comunicação clara e responsabilidade emocional. Ela espera clareza, não confusão. Quando ele volta, ela não sente necessidade de provar seu valor, não se explica excessivamente sobre o que sentiu, quanto chorou ou como se manteve firme, não o culpa, não corre atrás. Por quê? Porque ela sabe que ele já vê a diferença. Ele foi embora de alguém que talvez tenha implorado por respostas, mas voltou para alguém que curou, cresceu e ficou no próprio poder. Essa mudança por si só é poderosa. Ele vai sentir na forma como ela fala, na forma como se move, na forma como ela não é mais reativa. Essa paz, essa confiança calma, é magnética. E isso o faz questionar tudo o que pensava saber sobre ela. Lidar com o retorno dele com graça não significa deixá-lo entrar imediatamente. Significa fazer a si mesma as perguntas difíceis. Ele realmente mudou ou está apenas desconfortável sem você? Ele está voltando para dar ou apenas para tomar a sua energia de novo? Uma mulher de alto valor protege a sua paz. Ela não deixa ninguém entrar de volta em sua vida a menos que tenha ganho o direito de estar lá. Ela estabelece limites não para punir, mas para proteger. Ela se comunica de forma direta e clara, não com jogos, não com silêncio, mas com autorrespeito. Se ele quer acesso novamente, precisa encontrá-la onde ela está agora, não onde ela costumava estar. Ela não volta a ciclos antigos porque são familiares. Ela os quebra para criar espaço para algo real. E aqui está algo ainda mais importante. Ela não faz o retorno dele ser sobre ele. Ela não fica obcecada com o que ele está pensando, sentindo ou querendo. Ela se volta para dentro. O que eu quero? O que eu mereço? Estou emocionalmente segura com ele? Ela se coloca no centro da decisão, não a fantasia de quem ele pode se tornar. Ser de alto valor não é sobre ser fria ou intocável, é sobre inteligência emocional. É sobre ter o coração para perdoar, mas a força para não esquecer o que aprendeu. É saber que o amor não é apenas sobre conexão, é sobre alinhamento. E se ele não está alinhado com o seu crescimento, com a sua cura, com a sua visão,
Ele não tem acesso apenas porque voltou. Deixe-o ver a mulher que se escolheu, a mulher que não esperou por um pedido de desculpas para evoluir, a mulher que foi embora, subiu de nível e brilha de forma diferente. Essa versão de você não é desesperada, não está com raiva, está apenas cansada de se contentar com menos. Então, quando ele voltar, permaneça no seu poder. Sorria se quiser, converse se estiver aberta, mas nunca esqueça o que você merece. Porque quando você conhece o seu valor, nunca mais terá medo de perder alguém que não sabia como te tratar. E se ele for sério desta vez, ele vai se elevar para te encontrar. Se não for, você continuará caminhando com graça e sem arrependimento. O que não fazer quando ele entrar em contato novamente? Quando ele finalmente entra em contato, após o silêncio, a confusão e a montanha-russa emocional, o seu coração pode dar um salto. É natural. Talvez seja a mensagem que você estava esperando. Talvez seja a validação que você não sabia que ainda queria. Mas nesse momento o que você não faz importa tanto quanto, se não mais, do que o que você faz. Porque uma reação emocional, uma resposta impulsiva, pode te colocar de volta em um ciclo do qual você trabalhou tão arduamente para sair. A primeira coisa a não fazer: não responda imediatamente. Pause, respire, sinta os sentimentos, mas não haja a partir deles. Quando você se apressa para responder, especialmente por empolgação ou ansiedade, envia uma mensagem de que estava esperando, de que ainda é facilmente acessível, de que o seu mundo estava em espera até ele reaparecer. Uma mulher de alto valor não opera a partir da urgência, ela responde a partir da clareza. Dar-se espaço antes de responder cria poder emocional. Permite que você pense em vez de reagir. Não comece a relembrar o passado ou a trazer memórias muito rapidamente. É tentador cair em conversas familiares, falar sobre os bons momentos, as piadas internas, os lembra quando, mas nostalgia não é o mesmo que progresso. Só porque ele está na sua caixa de entrada, não significa que ele ganhou um lugar de primeira fila na sua vida novamente. Mantenha a conversa enraizada, mantenha a sua energia calma. Deixe-o mostrar as intenções antes de você começar a romantizar o passado. Evite buscar fechamento através dessa conversa. Você pode sentir que esta é a sua chance de finalmente entender o que aconteceu, por que ele foi embora, o que sentiu, se sentiu sua falta. Mas aqui está a verdade. Se ele não te deu clareza quando importava, é provável que não dê agora. Não corra atrás de um fechamento de alguém que não conseguia te dar honestidade antes. Você não precisa da explicação completa dele para seguir em frente. A sua cura não depende das respostas dele, está construída na sua decisão. Não finja que nada aconteceu. Não minimize o silêncio, nem haja como se tudo estivesse bem só porque ele apareceu de novo. Isso não é sobre guardar rancor, é sobre guardar os seus limites. Se você agir como se a distância não te afetasse, invalida o seu próprio crescimento. Reconheça o intervalo, respeite o espaço que passou. Você não precisa ser dura, mas precisa ser honesta. Um dos maiores erros: não assuma que a mensagem dele significa que ele quer recomeçar. Um homem pode sentir a sua falta e ainda não estar pronto para você. Ele pode querer acesso à sua energia sem oferecer compromisso. Nem todo sinto sua falta é um convite para reconstruir. Às vezes é apenas um momento de fraqueza, ou de ego, ou de busca de conforto. Não projete significado em uma mensagem que não mostra esforço consistente ao longo do tempo. Não dê intimidade emocional muito rapidamente. Quando ele entra em contato, é fácil cair em conversas profundas, compartilhar seus pensamentos, seus dias, seus sentimentos. Mas o acesso emocional é conquistado, não dado livremente após o silêncio. Mantenha suas defesas erguidas, não para bloquear o amor, mas para filtrá-lo. Deixe-o trabalhar para ver as partes de você que ele uma vez deu como garantidas. E, acima de tudo, não esqueça o quanto você evoluiu.
Não deixe uma simples mensagem desfazer meses de cura. Não troque a sua paz pela ilusão de conexão. Você não cresceu através da dor apenas para se contentar com a confusão novamente. Lembre-se de quem você é agora. Lembre-se do que merece. E lembre-se de que só porque alguém volta não significa que mudou. Deixe as ações dele falar. Deixe o tempo revelar a verdade. Então, quando ele entrar em contato novamente, fique quieta, fique forte, fique sábia. Você não precisa provar o seu valor, você já o tem. Agora deixe-o provar se merece uma segunda chance ou se é apenas mais um teste que você estava destinada a superar. Você deveria reconquistá-lo? Faça a si mesmo esta pergunta. Quando ele reaparece com uma mensagem, uma ligação ou um pedido de desculpas que parece genuíno, é fácil ficar dividida entre o coração e a história. Talvez uma parte de você ainda o ame. Talvez uma parte ainda se pergunte, e se? Mas antes de deixar as emoções tomarem conta, antes de deslizar de volta para algo apenas porque é familiar, há uma pergunta poderosa que você precisa se fazer. Se eu o encontrasse pela primeira vez hoje, eu o escolheria agora? Não a versão dele do passado. Não o potencial em que você uma vez acreditou, mas o homem à sua frente hoje. Essa pergunta elimina a nostalgia e corta o ruído emocional, porque frequentemente o que nos puxa de volta não é o amor, é o hábito, é o conforto, é a história que contamos a nós mesmas sobre como as coisas deveriam ter sido. Mas escolher alguém com base no passado é como tentar ler um novo capítulo enquanto ainda está relendo o antigo. A questão real não é apenas se você pode aceitá-lo de volta. É se a mulher que você é agora quer isso. Pergunte a si mesma o que mudou. Não apenas nele, mas em você. Os seus padrões evoluíram. Você está mais consciente emocionalmente, mais autoprotegida, mais clara sobre como o amor realmente parece quando é saudável. Ele consegue encontrar a versão de você que não tolera mais inconsistência, confusão ou afeto aos poucos, porque a versão de você que curou merece mais do que a versão dele que foi embora. Então pergunte, o retorno dele parece amor ou alívio? Às vezes confundimos alívio com afeto, alívio por ele finalmente ter percebido, alívio por não ter sido esquecida, alívio porque o silêncio acabou. Mas o alívio passa. O que dura é o respeito, a confiança, a consistência. Se você está considerando aceitá-lo de volta apenas porque faz a dor parar, não é cura, é fuga. E você não chegou tão longe apenas para ficar entorpecida de novo. Considere como ele voltou. Ele assumiu responsabilidade ou apenas disse que sente sua falta? Ele abordou a raiz dos problemas ou está varrendo-os para debaixo do tapete, esperando que o tempo os tenha apagado? Um homem sério em relação a uma segunda chance não diz apenas desculpe, ele mostra mudança. Não uma mudança temporária para reconquistá-la, mas uma consistência de longo prazo alinhada ao crescimento. Preste atenção em como ele lida com o desconforto e como reage quando você não diz sim imediatamente. É aí que a verdade mora. E por fim, pergunte a si mesma, eu me sinto em paz ou me sinto pressionada? A resposta sobre aceitar ele de volta frequentemente se revela em como seu corpo se sente quando ele está por perto novamente. O amor real parece segurança. Não te faz questionar a si mesma todos os dias. Não exige decodificação constante. Se estar com ele de novo significa encolher, duvidar de si mesma ou recomeçar com alguém que não acompanhou o seu crescimento, então talvez o ato mais amoroso que você possa fazer seja continuar caminhando. Aceitá-lo de volta é uma decisão poderosa. Não é fraqueza, mas nunca deve vir do medo. Se ele realmente mudou, você saberá. Não porque ele diz as coisas certas, mas porque se torna alguém diferente, alguém melhor. E se ele não mudou, deixá-lo ir não é perder o amor, é honrar a si mesma. Então, antes de dizer sim, olhe no espelho e pergunte,
Eu me sinto mais forte com ele ou sem ele? A sua resposta já está no seu coração. Agora confie nela. Seu próximo passo. Então aqui você está. Ele entrou em contato e você se viu diante de uma decisão que pensou que nunca precisaria tomar novamente. Mas antes de fazer qualquer coisa, respire fundo e lembre-se: só porque alguém volta não significa que merece ter acesso a você novamente. O seu coração não é uma porta giratória, é um espaço sagrado e você tem todo o direito de protegê-lo. A verdade é que o retorno dele não é o sinal para cair de volta em padrões antigos. É a sua oportunidade de se elevar no seu valor. O seu próximo passo não deve ser baseado apenas nas palavras dele, mas em como as ações dele se alinham com os seus limites, os seus valores e o seu crescimento. Você não é mais a mesma mulher que ele deixou, você evoluiu. Curou-se. Aprendeu como o amor deveria parecer. Seguro, claro, consistente. O seu próximo passo é agir intencionalmente. Observar, não investir emocionalmente demais antes de ver prova real de mudança. Não explicar os seus padrões, aplicá-los. Não se apressar no perdão, dar tempo a ele. E, acima de tudo, permanecer enraizada no seu autorrespeito. Esse é o seu poder. Seja qual for a sua escolha, reconquistá-lo. Ou fechar a porta, definitivamente faça isso a partir de um lugar de paz, não de pressão. Confie em si mesma para escolher o que é certo para você. Não para a versão de você que sentiu falta dele, mas para a versão de você que sabe mais agora. Porque no final do dia, o objetivo não é apenas recuperar o amor. O objetivo é receber um amor que reflita tudo o que você se tornou. Você não está pedindo demais. Você simplesmente não está mais disposta a se contentar. Esse é o seu poder. Esse é o seu próximo passo. E se você quiser aprofundar essa jornada comigo, explorar mais sobre inteligência emocional, vínculos afetivos e o funcionamento da mente nas relações, eu te convido a me acompanhar no meu canal de membros aqui no YouTube. É um espaço onde entramos mais fundo em tudo isso, juntas, com a calma e o cuidado que esse trabalho merece. Te espero lá.